com atuação em ciências contábeis, com atuação em administração de empresas, com atuação em economia, ciências econômicas. Depois com pós-graduação em metodologia e didática do ensino superior. Aí tivemos também uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Depois o mestrado na PUC em São Paulo, que me tomaram aí 4 anos, né, de correria. Graças a Deus foi muito proveitoso tudo isso. E, consequentemente, a gente galgou com isso aulas de pós-graduação também. Então, a gente atuou bastante tempo com graduação nas faculdades, nas principais faculdades aqui da cidade e da região, e também com pós-graduação em boas instituições, graças a Deus. A gente sempre foi muito bem recebido e, consequentemente, o trabalho também foi muito bem feito. Paralelamente a isso, claro, nós falávamos aí na entrada, a nossa vida sempre foi muito corrida, né, de trabalho e dedicação, e sempre tivemos que trabalhar para poder honrar os estudos, para poder honrar os compromissos. E a gente veio de atuação dentro de um cenário de contabilidade, primeiramente, uma passagem pelo Grupo Rodobens, onde a gente abriu um leque muito grande de oportunidades, de conhecimentos, entre Rodobens e Serasa, e depois eu passei por rede de varejo supermercadista, que também foi uma ampliação muito grande. E em 2001, terminando o mestrado, eu juntei as duas coisas e falei, bom, todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui na vida acadêmica, mais o expertise da atividade profissional, eu vou juntar numa coisa só. Foi onde a gente resolveu montar a nossa empresa, a Payback Consultoria. A Payback hoje, nós vamos completar agora em setembro 24 anos já de existência. Nossa, é bastante tempo, mocinho, né? É bastante tempo. E muitas mudanças aconteceram ao longo desses 24 anos. Mudanças de estrutura econômica, de estrutura política, de cenários, de pandemia, né, e de novas atividades, novos contextos. Agora, né, nós estamos vivendo hoje, nesse momento, nós estamos vivendo aí a inteligência artificial, com grandes mudanças fundamentais dentro do contexto de prestação de serviço, de planejamento, de contabilidade, tributária, fiscal, enfim, todo esse universo onde a gente transita, com mudanças diárias, né? Mudanças frequentes e diárias. E é isso, a nossa vida tem sido assim, né? Temos trabalhado bastante, estudado muito, a gente nunca para de estudar, o aprendizado é contínuo, todo dia tem coisa nova para aprender, e graças a Deus a gente consegue compartilhar, que acho que essa é a nossa função como pessoa, né? Exato. É compartilhar e ajudar as outras pessoas. As pessoas que têm necessidade, que têm alguma carência de entendimento do que é a gestão empresarial, do que é o contexto empresarial, a gente está aqui para isso, para ajudá-los e colaborar da melhor forma possível. Exatamente. E aqui no podcast é para isso, para que os profissionais venham, vendam o seu serviço, mostrem como é feito e realmente atraiam um público para que eles saibam aonde buscar esse profissional. Então, professor, nós vamos tratar um assunto que, de repente, né, todos falam, mas muita gente não entende. Nós vamos falar hoje sobre KPIs e o professor vai explicar. Só que antes de entrar nesse assunto, nós vamos dizer o seguinte, que tudo isso está amarrado num princípio. E nós que somos contadores, amamos a nossa profissão, tudo isso parte das ciências contábeis. Analisa, registra, evidencia. Então, nós temos um leque muito grande aí das ciências contábeis, onde grandes profissionais podem escolher com uma imensidão de detalhes. Uns querem perícia contábil, outros querem a contabilidade bancária, a contabilidade de custo, a contabilidade tributária, a contabilidade hoje só analítica. Enfim, a perícia, os peritos contábeis, é um detalhe, é só para quem tem ciências contábeis. Antes, lá atrás, né, doutor? Advogados e outras áreas, eles tinham a detenção desse cargo. Hoje está determinado somente contadores. Então, o professor hoje, ele vai falar dos KPIs, que norteiam hoje as análises financeiras. Então, a palavra é toda dele, ele vai contar para nós muitos detalhes. E, professor, além desse assunto que nós vamos abordar, que são os KPIs, conta para nós um pouquinho, né?
para que existe a contabilidade? Então, é muito interessante a pessoa saber que o que norteia hoje a maioria das consultorias, ela está muito focada nesse mundo financeiro. Isso. E que a contabilidade a gente quer deixar para o escritório mesmo. Não é a nossa praia, porque não é fácil, gente. Não é fácil. É estudo em cima de estudo e não para. E a consultoria, ela nos dá uma mobilidade e um foco, uma visão muito maior, vai além dos registros contábeis. Por isso que temos aqui um expert no assunto, e se você tiver dúvida, você entra tanto no perfil pessoal do professor, como aqui no chat do YouTube. Se você tiver dúvida, chama aqui que a gente vai respondendo, tá bem? Então, o professor conta para nós o seguinte, a contabilidade, só para a gente dar esse início, uma diferenciação só do que é o registro contábil que o escritório faz e um trabalho de consultoria que é muito além. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Bom, para entender melhor isso, eu quero dividir na leitura que se faz do economista, a leitura que se faz o administrador e a leitura do contador. Certo. Então, o economista é o indivíduo que estuda a movimentação e a demanda da sociedade. Então, os desejos da sociedade, o que a sociedade demanda, de que maneira ela quer consumir. À medida que a sociedade demanda um determinado bem, entra a figura do administrador, que proporciona um modo estratégico para que esse bem seja oferecido. Ou seja, do desejo de uma sociedade, surge uma outra ponta que oferece o bem para ser consumido, e aí entra a figura do contador. O contador registra o movimento de aquisição da matéria-prima, da composição do custo, da composição do preço, da estrutura de venda e da formatação. Se a empresa vendeu com lucro, vendeu com prejuízo, se ela vendeu à vista, se vendeu a prazo, se gerou estoque ou se não gerou estoque, se teve um indicador favorável de ciclo operacional e financeiro, enfim, é uma miscelânea de dados que são gerados em função de um simples desejo da sociedade. A sociedade deseja demandar um determinado bem, essa demanda provoca um start onde outras atividades entram em ação, como o administrador, como o profissional de marketing e de outras áreas. Né? Mas quem fecha o contexto, quem gera a informação certa e boa, é a contabilidade, sem dúvida. Exatamente, exatamente. E tem um detalhe, né, professor? Muitos querem abrir uma empresa. Eu quero abrir porque é meu sonho. Mas antes de abrir, não faz um planejamento. Exatamente. Não procura um escritório que realmente vai explicar sobre os vários regimes tributários que temos, sim, que não são poucos, e cada um, eles têm que entender também que cada um está muito vinculado ao faturamento da empresa. Sim. Fala assim, não, eu quero aquele regime. Não é você que quer. Quanto você vai faturar? Vamos começar primeiro? Vamos dar o início? Então, é importantíssimo. Você quer abrir uma empresa? Perfeito. Procure um profissional. Faça um plano de negócios para que ele te dê um norte por onde a tua empresa vai caminhar. E quais as metas que devem ser feitas para que o objetivo seja alcançado. Então, isso é um detalhe importantíssimo, não é, professor? O planejamento ele é a base de todo o contexto empresarial, né? De toda a vida e o sonho daquela pessoa, para que ele transforme aquele sonho em realidade, ele precisa, antes de abrir o negócio, ir para a prancheta. Né? Então, é montar o plano de negócios, é estudar a viabilidade, identificar os indicadores como o índice de potencial de consumo de uma região, você vender produtos. Nós estamos aqui num ambiente de vestido de noiva, né, num ateliê de noiva. O desejo do consumo e a estruturação desse produto, ele tem uma relação de renda, uma relação de perfil de consumidor. Então, todas essas decisões elas devem ser tomadas antes de abrir o negócio. Né? Uma vez elaborado o estudo, elaborado o plano, entra a questão do contador, como você citou, para definir qual é a melhor regra tributária, em que limites de faturamento nós vamos atuar, em que tipo de tributação, de imposto de renda, de contribuição social, onde nós vamos nos encaixar. Né? Então, à medida que você estabelece esse posicionamento, fica mais fácil
para que você faça uma condução segura do desempenho da sua empresa e da vida, da longevidade do seu negócio. Então, o plano ele não é só nessa pré-montagem, né? Não é só no estudo de viabilidade, não é só no plano de negócio. O plano, quando a gente fala em planejamento, nós estamos falando, para abrir o negócio, preciso montar o planejamento. Para dar sequência no negócio, nós temos que ter o planejamento. E até para fechar o negócio... E manter o negócio. Nós precisamos do planejamento. Tá? Então, quando a gente fala em fechar, nós estamos falando dos ciclos que se completam. Então, muita gente fala de gerações de negócios. Então, aqui no Brasil... em vários países também do mundo, uma geração ela dura entre 25 e 35 anos, né, de gestão. Então o fundador ele fica de 25 a 35 anos à frente do negócio, depois ele passa para as gerações futuras. Exato. E esse ciclo de geração, quando ele atinge um ponto que não haja sucessão, a gente precisa fazer um plano, um planejamento de sucessão ou de venda, e a gente vai falar no final aqui, da estruturação do valuation até. Então, todas as fases exigem um planejamento, exigem uma estruturação e exigem um aprimoramento de conhecimento de quem está à frente do negócio. Exatamente. E como o nosso assunto, o nosso tema hoje são os KPIs, que a gente ama, né, professor? Uhum. E cada vez mais estão sendo aplicados e são os desejados do momento, porque realmente eles indicam Sim. como está a empresa. Então, gostaria muito que o professor esclarecesse para todos que estão assistindo Sim. essas palavrinhas, KPI, o que é isso, gente? Então, o professor vai explicar aqui de uma forma que entre aí na sua mente, você não esqueça mais, que você queira mais e mais e mais saber mais e contratar os serviços deles aqui para que tudo seja executado. Conta para nós sobre os KPIs. Para falar de KPI, a gente precisa fazer uma divisão também das atividades. Então, uma definição de KPI para a prestação de serviço, ela tem um formato. Ela tem uma condição e uma situação. Para o varejo, que compra, vende produtos e aplica uma margem em cima, o KPI ele vai decorrer em função do volume de vendas, principalmente. Né? Então, a movimentação de clientes, o volume de negócios, o volume de vendas, ele vai gerar um condicionamento de medição de desempenho. Na indústria é diferente. Então, na indústria você vai medir por produtividade. Você vai medir por estrutura de imobilizado, de maquinário e de estrutura que você tem para produzir. Né? No agronegócio também é diferente. Né? Então o KPI vai ser medida de área, vai ser medida de cerca, por exemplo, vai ser quantidade de animais dentro de pasto, se for o caso. Cada segmento tem uma medição diferente, uma formatação diferente e uma leitura diferente. O que vale frisar é que todas elas tangem para o mesmo ponto, que é a conta caixa. Exato. Tá? Exato. Então, todos os KPIs, todos os relatórios gerenciais que a gente monta, toda a DRE, balanço, análise financeira, todos os dados que são oriundos da contabilidade, eles direcionam a empresa para uma boa gestão, para uma gestão produtiva, positiva de caixa. Né? Então, quanto mais saudável for o caixa da empresa, melhor vai ser a condição, a condução e a longevidade dessa empresa. Tá? Quanto menor for o uso de capital de terceiros, quanto menor for o prazo de vendas que essa empresa puder ter. Receber antes e os pagar, ciclos, né? A gente divide em ciclos, né? São ciclos que a gente chama de operacional e o ciclo financeiro. Quando esses ciclos andam de forma mais próxima, a tendência é que a empresa tenha uma condição financeira mais favorável. Né? Às vezes a gente fala, olha, cuidado com a tomada de crédito. Tomar crédito não é um problema. Como eu disse, o KPI depende de cada segmento. Então, se você pegar um segmento de giro rápido, como um varejo de alimentos, como um posto de combustível, por exemplo, uma farmácia, o giro desses segmentos são muito rápidos. Quando a gente fala em giro, até para esclarecer, é assim, se uma indústria demora 2 meses para girar o estoque, no varejo, a gente gira 2 estoques em 1 mês. Então a gente inverte o processo. Exato. Né? Então é muito rápido a forma e a velocidade com que o processo acontece. Então a gente vende muito e tem que repor uma velocidade muito grande. Então esses giros que a gente coloca aqui, eles refletem em caixa.
Tá? Então, à medida que o ciclo é muito rápido, a tendência é que eu precise lançar mão de capital de terceiros eventualmente, né? Para poder manter esse giro e ter uma condição de agressividade até com relação a preço, com relação a promoções exato. Dentro do mercado. Então, tomar crédito necessariamente não é tão ruim para todos os negócios. Tá? Se for possível, não tome. Mas se tiver que tomar o crédito, ele tem que ser de forma pensada, de forma planejada, exato. de forma estruturada, né? Porque ele precisa ter uma recorrência financeira favorável para que você, obviamente, não tenha necessidade de lançar mão desse crédito. Então, exato. via de regra, a gente orienta para que não use crédito. Mas tem alguns segmentos que o giro é muito rápido, né? E isso acaba acontecendo. Quando você vai para o serviço, só para dar como parâmetro, no segmento de serviço, o investimento em imobilizado é muito pequeno. Então, na verdade, qual é o grande patrimônio do serviço? É o capital intelectual. Exato. Então, quanto mais pessoas com competência, quanto mais pessoas preparadas, você terá uma quantidade maior de qualidade a oferecer para o mercado. Então, os números são diferentes. Aí você trabalha com margens mais elásticas do serviço, margens menos elásticas do varejo e menos ainda na indústria. Então, a indústria acaba sendo a mais achatada, ela trabalha, né, com margens mais presas um pouquinho, porém ela tem um valor agregado maior. Então a diferença de alguns setores, por isso que a gente fala que o KPI ele mede segmentos de forma diferente. As mesmas coisas, talvez a gente tenha uma medição diferenciada por segmento. Eu acho que isso que precisa ficar bem claro, que às vezes o cara fala, Raimundo, você fala muito em curva ABC, por exemplo, eu gosto muito de falar em curva ABC quando eu estou no varejo. No varejo a curva ABC é fundamental, porque eu posso errar num processo que a gente chama dentro do varejo de custo de carregação. O custo de carregação é quando você estoca além daquilo que o giro permite. Então, quando isso acontece? Quando eu tenho um período inflacionário, por exemplo, o custo de carregação ele passa a ser normal. A mercadoria sobe todo dia. Então, eu compro hoje, abasteço e mantenho um preço equilibrado. Tudo bem. Mas se eu não estou no período inflacionário, não tem sentido. Concorda? Exato. Eu não preciso ter custo de carregação. Então, o que nós precisamos ter é essa leitura de quando eu uso a informação em prol à minha atividade. O varejo vai usar índices de liquidez, corrente, seca, né, para ter onde indica a minha capacidade de pagar os meus compromissos. E um dado que muita gente não sabe, Vilma, ou talvez se sabe e não atenta muito a isso, quem financia, você que é contadora, quem financia o ativo circulante da empresa é o próprio passivo. Né? Então, quem garante o recurso para a empresa honrar os seus compromissos é o próprio passivo. Exato. É a habilidade que o gestor tem em capturar recurso do fornecedor, quando ele compra a prazo, do sistema financeiro, quando ele lança a mão de um empréstimo, lógico, com boas negociações, o próprio imposto que ele paga com prazo, a folha de pagamento que ele paga com prazo, todas essas movimentações proporcionam ao empresário a condição de financiar as contas do passivo. Então, uma boa gestão de passivo gera, olha que interessante, gera uma boa configuração das contas de ativo. Então, a minha dívida me favorece numa boa operação, numa boa administração dos meus negócios. Exatamente. Né? E o professor falou algo muito importante, e é por isso que eu bato na tecla, que é importantíssimo a contabilidade estar em dia. Sim. Para que esses indicadores possam ser reais e muito objetivos nas análises, não é, professor? Sem dúvida. Por quê? Se uma empresa não tem uma contabilidade assertiva, com aquela rapidez necessária, que depende daquele fechamento de balanço trimestral, sendo que ali online, no dia a dia, ela já tem uma base pelos balancetes. E é justamente isso que o professor disse. Eu tendo essas medições, eu consigo enxergar como está o andamento do meu passivo, para que o reflexo do meu ativo no recebimento, quanto menor, melhor, para que eu possa gerenciá-los. Então, é importantíssimo isso. E essas palavrinhas mágicas, KPI, então, nós vamos traduzir isso. Então, o K de K, o P de performance, certo? E o I de indicator. E transformando isso para o nosso brasileirado, então, é indicadores de chaves de performance. De desempenho. De desempenho. E isso serve para quê? São métricas, como o professor disse, vai medir conforme a situação e o período da empresa, em qual pé está. Ou seja, cada
tipo de análise vai ter um indicador e para que também, não é, professor? Exatamente. Então é importantíssimo, tudo está regular para que o consultor possa ter todas as informações necessárias e corretas para poder aplicá-los, não é isso, professor? Exatamente. Quando você pega, por exemplo, uma usina de cana, e a quantidade de máquinas e equipamentos é de uma estrutura enorme, muito grande. Então, quando você pega o giro de atividade operacional daquela usina e o giro de atividade do permanente, do maquinário que ela tem, você consegue enxergar se ela está produzindo ou não. Por um indicador, apenas por um indicador. Quando o GAOP, que é o nome, o GAOP aumenta e o GAP reduz, você consegue entender se está produzindo na forma que deveria, na quantidade que deveria e na proporção que deveria, ou se tem que ocorrer um ajuste para que essa produção melhore. Então, são detalhes. Cada atividade ela vai exigir de você uma leitura diferenciada. O dia a dia, que é igual para todo mundo, a gente está falando aqui que é essa questão das contas de ativo circulante e de passivo circulante. Então, a gente vai medir índice de liquidez seca, por exemplo. O que eu tenho de liquidez seca? Olha, é o recurso que eu tenho para pagar as minhas contas hoje. Então, ativo seco contra meu passivo seco. A sobra vai ser mínima. Então, se você pegar um posto de gasolina, às vezes o fechamento vai ser de 0,80 para 1. Então, ou seja, 0,80, então eu tenho menos de 1 para pagar 1. Sim, no posto de gasolina pode acontecer isso. Exato. No varejo de alimentos pode acontecer isso. No varejo de farmácia pode acontecer isso. E é o chamado tete-a-tete, não é? Por isso que um controle também muito essencial é do estoque, porque quanto eu devo comprar de estoque? Nós temos que aplicar o giro. Tem que medir o giro de estoque. Tem que medir esse giro para realmente a gente saber qual é esse ponto de equilíbrio dessa compra. Porque não é, eu vou comprar. Tem uma promoção ali, infla o estoque. Daí, no final do mês, na virada ali, na apuração, o empresário vem chorando e fala assim, eu não sei onde está meu dinheiro. Onde está, professor? Essa realmente é a pergunta que eles mais fazem. Poxa, a gente trabalha tanto, cadê meu roda dinheiro? Tanto e eu não vejo dinheiro. O que está acontecendo com o dinheiro? Então, quando você for fazer um levantamento de relatório de resultados, o ideal é que, além de receita, custo, impostos, despesas, como você apura lá o lucro operacional, além disso, apura qual é o número de contas a receber que ele tem, qual é o número de contas a pagar que ele tem, qual é o saldo de estoque que ele tem e qual foi o giro ou o movimento de imobilizações que ele fez. Eu trabalhei para uma empresa certa vez e eles gostavam de imobilizar, eles compravam maquinários novos, investiam bastante em maquinários e sempre saía a mesma pergunta, mas e o dinheiro, onde está? Então, toda vez que eu ia fazer a reunião de fechamento, eu pedia antecipadamente, levanta o que foi adquirido de máquinas e equipamentos. Então, de posse daquele dado, eu já abri a reunião com aquele lá, nós investimos X% em máquinas e equipamentos. Está aqui. Então, uma parte do seu recurso está aqui, a outra parte está no caixa, a outra parte está aplicada, a outra parte está no teu estoque. Então, está aqui. O que você gerou de receita, cobriu os custos, gerou um lucro, essa lucratividade está aqui para ser distribuída ou está aqui para ser reinvestida. Mas a gente conseguia apresentar para ele em todas as reuniões onde estava o dinheiro, que era a pergunta que ele tanto queria, e até hoje, queria saber. Eles perguntam sempre. Nós, os empresários, querem saber onde está o dinheiro. E eu pergunto, e o salário? Professor Raimundo, onde é? Cadê o salário? Pequenininho. Sempre pequeno. Professor, e quais são os principais KPIs para a implantação de negócio e para ter esse sucesso aí numa gestão? Conta para nós, os principais. Eu até trouxe algumas anotações, não é muita coisa, são 30 páginas só. Só 30? Nossa, a gente saindo daqui 2 horas da manhã tá bom, né? Mas o principal que nós temos que olhar, como você mesmo citou no começo, ele parte do balanço. Então, quando você tem um balanço patrimonial bem elaborado, com dados certos, tem que estar correto, não adianta. Tem que estar correto, dados certos, a contabilidade bem elaborada, bem estruturada, bem lançada, bem avaliada, você vai tratar uma análise paralela de vertical e horizontal. Então você vai comparar dados do período anterior. Quando eu estou no varejo, eu gosto de comparar 10 dias. A cada 10 dias a gente gera um relatório e compara. O que aconteceu no primeiro decêndio, no segundo decêndio e fecha o mês. Por que eu trabalho 10 dias no varejo? Porque se tiver algo errado
no primeiro decêndio ou no segundo decêndio, dá tempo de corrigir. Eu não preciso de esperar 3 meses para poder fazer correções. Certo. Entendeu? Na indústria é um pouco mais lento, porque você tem um giro de produção, tem ali um tempo de ineficiência, né, que a gente chama de hora ventilada, quando o maquinário fica parado, quando o maquinário precisa de uma inspeção, enfim, coisas desse tipo. A indústria, então, ela demanda um tempo um pouco maior desse gap, né? Ele gera esse gap. Mas no varejo não. Então eu consigo olhar os índices de liquidez, os índices de evolução de venda, o índice de potencial de aceitação de mercado, cobrança, se a cobrança está acontecendo na forma correta, se eu estou tendo inadimplência. Eu trabalhei para franquias. Franquia tem um problema gravíssimo de inadimplência. Tem bastante. Um índice bem alto de inadimplência. Então a gente corria muito para trazer os indicadores para baixo. E tem um detalhe com a inadimplência: você não pode cobrar. Não. Né? A legislação não permite, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, você não pode fazer uma cobrança suntuosa. Então o que nós fazíamos? Nós adotamos uma estratégia naquela época muito interessante. Nós não cobrávamos, porque nós ligávamos antes de vencer. Olha só. Se venceria no dia 10, no dia 8, nós já ligávamos. Olha, tem um lembrete, você tem um compromisso conosco, está tudo certo para o pagamento? Sim, tudo bem, então você cobrou, mas antes do vencimento acontecer. Sim. Se cobrar depois do vencimento, podia dar problema, então a gente conduzia isso. E, consequentemente, a gente conseguiu reduzir índices de inadimplência. Índice de inadimplência é um KPI, é um indicador-chave de desempenho. Perfeito. Depende do segmento. Sim. Né? Depende do segmento. Eu tenho clientes que ele tem inadimplência 0. Tudo que ele vende é com contrato fechado, direitinho, ele não tem problema de inadimplência. Tá, então, ele vai se preocupar com KPI de inadimplência? Não faz sentido para ele, ele não tem essa necessidade. Porém, esse mesmo cliente ele tem um problema de produtividade. Né? Então, ele tem uma equipe que produz determinada quantidade, e se tiver mais máquinas, se tiver mais matéria-prima, se tiver mais estrutura de insumos, ele consegue produzir mais. E aí entra, Vilma, um outro tema que está fazendo parte agora dessa estrutura dos KPIs, que é a gestão de pessoas. Né? Então o RH, né, o nosso querido RH, agora chamando de gestão de pessoas, sim, ele também está partindo para essa medição de desempenho. Então, o turnover é um problema, que é essa questão de contratei um funcionário, ele fica 2, 3 meses, aprende um pouquinho, daqui mais 3, 4 meses ele já trocou de empresa. Hoje nós temos um problema grave com o horário, então ninguém quer trabalhar no sábado à tarde, ou no domingo, ou no feriado. Esse é um agravante que a gente está trabalhando muito pesado aí com as equipes de RH para tentar reverter esse quadro. E também a produtividade. Então, qual é a regra do salário? O mercado mudou, a entrega mudou e a exigência do consumidor também mudou. Então, os novos KPIs estão chegando. Então, o funcionário, o colaborador, ele quer receber o fixo mais variável. Esse variável vai estar relacionado à quantidade a mais que ele consegue produzir para gerar um efeito mais positivo, um efeito mais... O que está mais fragilizado, qual é a ação que tem que ser tomada, não é, professor? Sim. E outro detalhe, professor, Sim. E outro detalhe, quando a gente fala também sobre eles, nós falamos de desafios. Então, quais são os desafios que podem surgir durante essa implementação desse projeto com os KPIs e como que faz para mitigar esses desafios? Como que a gente pode tratar sobre isso? Bom, tem algumas situações, Vilma, que depende, como eu falei agora há pouco, depende de segmento, depende de atividades e depende de pessoas. Certo. Mas, principalmente, nós podemos incorrer em situações que são novas. O ESG, por exemplo, né, a questão do importantíssimo, não é? Fugiu o nome da... Oh, meu Deus. É o ESG, mas tem... Do meio ambiente, desculpa. Do meio ambiente. Da gestão do meio ambiente. Da questão ambiental, onde você estabelece a indústria que vai... Vamos pegar a usina novamente. A usina de cana que produzia o garapão, lá, o resíduo da cana, e lançava isso dentro da água, dentro do rio que passava por ali, ou que lançava de qualquer forma nos terrenos baldios ali da própria usina. Então, há coisa de 15, 20 anos para cá, houve uma mudança de comportamento. Então, esse resíduo passou a ser tratado, passou a ser manipulado de forma diferente, passou-se a oferecer a conscientização das equipes para que esses processos se modificassem.
Depois disso, a questão de envolvimento, né, de ativismo das pessoas. Então, independentemente de questões raciais, de questões sexuais, de opções sexuais, as pessoas passaram a fazer parte de contextos de tomada de decisões. Então, o que importa é a capacidade de produção e a capacidade de tomada de decisões e a capacidade de desempenho de cada indivíduo, não importa a opção que ele tenha, seja ela qual for. Né, não interessa isso. O que interessa é que na nossa frente tem uma pessoa e essa pessoa merece respeito, merece ser considerada como um grande profissional, que de fato o são. Exatamente. Então, isso é um dificultador. Tem sido dificultador. Por que é difícil estruturar isso? Porque é preciso maturidade para as organizações. É preciso maturidade para o mercado. Né? Então, às vezes você vê empresas que têm dificuldade de colocar produto por conta de um tratamento equivocado de dejetos, por conta de poluir o rio, de poluir áreas, de poluir cenários que seriam favoráveis. Essa semana nós estávamos falando da questão do calor de Rio Preto. Rio Preto sempre foi quente, mas sempre foi quente porque sempre não se tratou de forma adequada as nascentes, a região onde é obrigatório você ter a mata ciliar em volta dos rios, a arborização. Né? Então, tudo bem que a cidade cresceu e tem os seus movimentos, mas são situações que dificultam a atividade e a empresa acaba tendo alguns pontos negativos na condução dos seus indicadores e movimentação de desempenho. E o professor falou algo muito importante, que os KPIs também, eles acabam sendo utilizados também no impacto, né, de negócio na sociedade. E no meio ambiente, como o professor disse, isso pode também afetar o valuation do negócio, professor? Sim, sem dúvida. O valuation ele vai tomar uma medida para estabelecer valor no futuro. Então é sempre bom esclarecer isso. Muita gente confunde um pouquinho o que é a função do valuation e do EVE. Eles são muito iguais, Sim. muito parecidos, a forma de montar é muito parecida. Mas o EVE é uma decisão de pré-estrutura. Eu quero fazer um investimento em fábrica. Para eu fazer esse investimento em fábrica, eu vou precisar derrubar árvores. Eu vou precisar fazer canalização, vou precisar de estrutura de esgoto, água, eu vou precisar mexer no meio ambiente. Tá? Mas eu defino o EVE sem ter feito. Essa é a diferença. E quando eu vou para o valuation, não. Eu estou medindo qual é a condição de gerar caixa, qual é a condição de gerar resultados, qual é a condição de gerar, inclusive, lucratividade para um negócio que existe e eu cavei, eu provoquei a erosão, eu provoquei uma série de fatores. Então, isso pode interferir no valor do negócio, dependendo, lógico, da outra parte. Quem está comprando, qual é o objetivo. Certo. Nós fizemos um trabalho uma vez para a Infraero. A Infraero ela faz as modificações e ampliações dos aeroportos pelo Brasil e ela faz chamada licitatória para isso. E nós participamos de um projeto com a Infraero para o edifício garagem, se não me engano, em Confins. Acho que é Confins. Aeroporto de Confins é Minas, né? É isso? Minas Gerais, se não me engano. Eu não, Belo Horizonte. Não tenho noção. E dentro do escopo, existiu uma situação em que, para fazer o edifício garagem, ele precisaria entrar numa área que era considerada a área de preservação. Então, o projeto foi declinado. Não aconteceu o projeto por conta de um erro de leitura, né, de espaçamento, por conta de um erro de leitura. Então, nem foi concluído. Nem entrou em execução. Tá? Então, são muitos projetos e muitas ideias de valoração, de valuation que você estabelece que podem ser prejudicadas por questões ambientais ou por questões de regras vamos chamar de demarcatórias, né, que o Estado impõe em algumas situações, não só o Estado, mas o mundo todo acaba impondo dentro de situações de preservação, de conservação de áreas, e isso interfere substancialmente em valores que você pode estabelecer lá na ponta. Isso é muito importante porque, realmente, muitas pessoas acham que o valuation é só para quanto vale uma empresa. É muito além disso. É quanto gera de valor e
além disso, né, professor, qual a capacidade de negócios ainda ela pode gerar? Sim. Então, isso é importantíssimo para que as pessoas realmente possam buscar essas informações que nas ciências contábeis, né, ligado a vários ramos, tem muitos termos técnicos. Sim. E que as pessoas confundem ali no meio do caminho. Então é importantíssimo isso. A gente está tendo uma aula aqui hoje com um grandioso professor e vocês ainda vão saber mais detalhes. Por exemplo, professor, quais são as melhores práticas, né, para estabelecer metas e objetivos para um negócio e como os KPIs podem ser utilizados para medir também esse progresso em direção a essas metas? Sem dúvida. Bom, quando você trata expansão de negócios, né, aí seria uma outra fase, né, que eu disse, vamos falar primeiro da abertura, né, de projetos, de planos, depois do desenvolvimento, e aí a gente começa a falar de expansão. Algumas atividades elas se expandem e se diversificam, né? Então, como eu falei agora há pouco de Grupo Rodobens, nós passamos lá por várias modificações interessantes. Claro que lá eles tinham um foco que é a percepção de veículo, né, do mercado de veículos, mas em alguns outros segmentos a gente acaba vivenciando diversificação de fato. Então, a empresa é banco, acaba operando no agronegócio, e do agro ele passa para a indústria, da indústria para o varejo, enfim. Existe esse volume, né, esse movimento grandioso de decisões estratégicas e de decisões de expansão. Tá? Então, a expansão ela é bem-vinda, claro, desde que você consiga conciliar o caixa. Né? Mas como assim? Como é que eu consigo conciliar a caixa e para que isso não seja um transtorno, como foi a indagação que você me fez? Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma indústria com um ciclo operacional de 120, 150, eu estou falando de operações de 30, 60, 90, 120, 150 em parcelamentos, né? E eu compro uma outra empresa que o ciclo dela é maior que isso. E eu preciso dessa outra empresa para que ela encaixe a operação dentro dessa que eu estou em atuação. Então, eu não consigo fazer com que essa empresa fale a mesma língua que essa outra. E eu precisaria passar por um processo de adaptação, por um processo de adequação, de fusão e aquisição, para que essas empresas concluam, se ajustem para que essa aquisição faça sentido para esse novo negócio. Então, uma aquisição equivocada, ela pode levar em risco uma atividade promissora. Então, eu posso usar um caixa bom, um dinheiro bom, de uma empresa que me é saudável, que é rentável, para bancar a operação de uma empresa não tão rentável ou com prazos alongados de negociação. Então, são decisões difíceis de serem tomadas. Né? Então, para isso, tudo tem que ter avaliação. Todas as decisões, como a gente orienta, vai comprar um negócio? Antes de comprar um negócio, vamos avaliar? Vamos fazer a due diligence? Vamos verificar se de fato é a melhor alternativa para essa organização? Vai caber no caixa? Ou esse caixa vai ter uma reversão rápida daqui a pouquinho? Então, quando a gente fala de valuation, a primeira leitura que se tem é, mas em quanto tempo eu pago isso? Então tem muita gente que faz a conta de valuation e pega, eu não posso fazer por múltiplos de faturamento? Pode, você pode sim. Se o negócio for uma padaria, se o negócio for um pequeno varejo, um pequeno supermercado, se for uma pequena mercearia, aí é normal você fazer a apuração por múltiplos. Mas se for uma operação de vulto um pouquinho maior, de receita maior, de rentabilidade maior, a gente orienta que se faça o fluxo de caixa descontado. Exato. Né? Porque nós vamos nós vamos medir caixa na frente. Quanto de caixa eu consigo gerar? Bom, Raimundo, você está falando isso, então é certeza que a empresa vai gerar um fluxo de caixa positivo na frente? Não, não é certeza. A certeza que se tem é que à medida que você estabelece indicadores com leitura de cenários, eu vou falar uma fala que eu quero fazer aqui com relação a cenários, o cenário é a melhor forma de você visualizar futuro. É porque, na verdade, o futuro não existe. Exato. Né? No meu ponto de vista, pelo menos. Né? O que existe? O cenário provável. Quantos você puder enxergar. Então, eu estabeleço vários cenários e crio plano de ação. Dentro dos planos de ação, eu vou ter o budget, né, o orçamento para isso, vou ter essa análise que você citou agora há pouco, a análise de dados de conta na horizontal, na vertical, de desempenho, de crescimento, de redução.
todas essas avaliações que eu consigo ter em cima de um número efetivo que vai me gerar, que vai me mostrar, olha, você tem a chance de ganhar X dinheiro. Se isso acontecer no cenário 1, 2 ou 3, exato, o investimento se pagou. Mas são hipóteses, né? O professor, o senhor matou a charada de uma fala que eu sempre digo. Quando nós desenhamos esses cenários, porque a gente até cria, né, um cenário realista, um otimista e um pessimista. Sim. Porém, são suposições. Justamente por isso que o senhor disse. Esse futuro, ele é incerto e tudo depende do que vai acontecer no hoje. Que é essa parafernália tributária que a gente vive, essa oscilação do mercado econômico, que hoje o café está num preço, amanhã está em outro, o combustível. Então, tem que se entender que tudo isso reflete naquele custo, porque a minha matéria-prima, quando é uma indústria, quando eu trago essa matéria-prima, o frete está ali oscilando por conta do combustível, o preço do café alterou uma série de indicações, de indicadores que vai refletir aqui dentro. Então, esse mundo econômico lá fora, ele tem um reflexo muito grande. Então, nós temos que viver hoje, por isso que o dia a dia é primordial para análise, e esses cenários futuros a gente tem que ir atualizando, porque cada virada de mês é um flash, não é? Exatamente. Então, o professor falou tudo. É importantíssimo que tudo seja desenhado e trazido aqui para o hoje, para o agora, para que a gente não tenha surpresas lá na frente, mesmo que tenha planejado. Então é importantíssimo esse planejamento futuro. Isso. Além Vilma, dessa leitura que você está citando, tem um outro termo que a gente usa, que é o forecast. Né? Dentro do budget, que a gente apura o orçamento, que é um plano de ação. Olha, se tudo acontecer da forma prevista, né, como você está falando no cenário 1, nós vamos ganhar X dinheiro, no cenário 2 nós vamos ganhar Y dinheiro, e no cenário 3 nós não vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ter 3 realidades. Uma natural, que se acontecer a venda normalmente e a lucratividade eu ganhei. Uma que eu vou ganhar muito, vai ser muito bom. E uma que vai ser péssimo. Não consegui vender, faltou venda, faltou dinheiro e eu vou ter que buscar recursos de alguma forma. Não? Essas 3 situações, elas são usuais. Né? Nessa medição, nesse acompanhamento, nesse movimento, elas acontecem o tempo todo. O forecast, né, que é uma outra, como se fosse uma outra ferramenta dentro do contexto do budget, ele faz a atualização desse cenário. Então, como eu faço um forecast na questão de petróleo? Nós estamos vendo guerra, nós estamos vendo Ucrânia brigando com Rússia, nós estamos vendo Venezuela com problema, nós estamos o próprio Brasil, agora o governo brasileiro querendo explorar petróleo na Amazônia. Então vai ter mudança de comportamento. Tem determinados metais agora da Ucrânia também e do Brasil, que são os metais que vão ser utilizados em baterias, em industrialização de celulares. Isso vai interferir na economia. O próprio petróleo, o próprio combustível, o próprio alimento. Né? Então a cadeia de alimentação, todos esses fatores, eles têm que ser acompanhados e medidos diariamente. Então, por que a taxa de juros está subindo? Né? Por que a taxa cai? Ou por que o dólar sobe? Por que o dólar cai? Por que o euro sobe também, que acaba sendo um referencial? Então, esses dados eles vão se juntar dentro de um contexto de indicadores, né, que a gente chama aqui de indicadores-chave, e é onde nós conseguimos tomar decisões. Se eu compro em dólar, eu preciso fazer trava. A gente chama hedge, né? Dentro do mercado financeiro a gente chama de hedge. Eu preciso me hedgear. Eu compro com dólar, a tendência é o dólar subir. Como é que eu consigo pagar isso lá na frente? Eu preciso ter um recebimento em dólar. Preciso fazer trava, né? Para que essa situação aconteça. Eu vendo em dólar e quando eu estou vendendo em dólar, como é que fica o mercado interno? Eu desabasteço o mercado interno. Nós estamos vendo isso com carne, estamos vendo isso com café, com outros alimentos. O próprio ovo, né? Nós estamos vendo isso. E é por isso que, de tudo isso que o professor falou, daí nasce os contratos de ACE, ACC. Isso, exatamente. E aí, para quem já é do mercado, entende muito bem. Então, tudo isso tem que estar ali muito bem alinhado com o hoje. Professor, esse assunto é maravilhoso. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo estão muito curiosos por saber mais. Então, conta para nós, todos aqui,
onde que eles podem encontrar o professor, qual é o perfil, qual é o e-mail, qual é o contato, conta para nós aí. Tá joia. Bom, hoje eu brinco muito lá com o meu filho, é da área de publicidade, e ele diz para mim que o melhor dos mundos é o Instagram. Então, para me encontrar no Instagram, eu estou no @professor Raimundo, o Raimundo é com Y, prof. Raimundo. Eu estou no @Payback Consultoria, também no Instagram. E dentro do LinkedIn, eu estou como prof_Raimundo, se não estou enganado. Tá? Mas não tem problema, não tem problema. porque mas o pessoal vai te achar. É só escrever ali no professor Raimundo, me acha ali facinho. Tá? E a Payback Consultoria, nós temos o site, que é o paybackconsultoria.com.br, e Payback CEAD, que é o curso que nós temos a plataforma de cursos EAD. Que, olha, muito riquíssimo. Professor, eu quero muito que o senhor fale, você, né, gente? Você, que você fale algum detalhe que ainda não tenha sido falado. Ainda colocamos à disposição seus perfis. E conta para nós algum detalhe que acha que ainda falta para contar para esses empresários aí, e também gostaria muito que o senhor voltasse, porque tem assunto, não é? Tem assunto. Tem muito assunto. Tem então, bastante coisa. Por favor. Então, ok. Bom, primeiramente, claro, agradecer a oportunidade. E tem um dado que a gente vem discutindo bastante nos últimos tempos, que é com relação à inteligência artificial. E quando a gente fala de KPI, vem aquela dúvida, poxa vida, mas eu preciso ter um software caro para poder ter uma geração de KPI, eu preciso contratar uma estrutura de BI para poder gerar relatórios de avaliação de desempenho, eu preciso ter uma estrutura de consultoria para gerar uma série de relatórios. Olha, necessariamente não. Claro que uma orientação, lógico, se possível com a Payback Consultoria, contrate a Payback Consultoria para te orientar na melhor forma de gerar os relatórios gerenciais, mas você pode, através da sua equipe própria, passar a utilizar as ferramentas de inteligência artificial. O próprio ChatGPT. Você pode entrar no ChatGPT, lançar ali dentro os seus relatórios, o seu fechamento, o seu balancete e pedir para que ele faça a geração dos relatórios. Ele consegue gerar indicadores para você. Claro, o GPT ele tem uma regrinha que é muito básica. O nosso amigo que é especialista, o Robson Castro, ele sempre fala: o GPT, se você perguntar certo, ele responde certo. Que legal. Então, se você tiver uma boa estrutura de questionamento, de perguntas para o GPT, ele vai te responder isso com facilidade. Então, não tem nenhum problema em te orientar a usar isso. Use o GPT, use a tecnologia a nosso favor. Nós temos que usar. É claro que algumas decisões você vai precisar de um consultor. Para algumas discussões você vai precisar de um consultor. Para um planejamento mais aprofundado, claro, você vai precisar de um consultor. E para isso a gente está aqui. Perfeito, professor. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que esse aulão foi muito importante para todos, porque estamos num momento realmente de conquistar essas informações para que as tomadas de decisões nas empresas elas sejam muito assertivas. Sim. Então, sua presença aqui foi e está sendo muito rica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Eu agradeço a sua estar com visita. Foi muito rico mesmo. Agradecer também a esposa do professor que está aqui, prestigiando esse momento maravilhoso aqui do marido junto com a gente. São quantos anos? 38 anos de casado, gente. Estamos aqui num ambiente de casamento, então vale a pena estar casado. Olha, 38 anos. É uma benção. Muito bom. Olha, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Agradecemos aqui o Derek Ovidio, esse queridíssimo que fica ali por trás das câmeras. Obrigado. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado. Isso aí.